Irmão, vamos fazer uma leitura na palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos fazer a leitura em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. O capítulo 17, aí vai começar do 16, do versículo 16 até o 34. Atos. Capítulo 17, do versículo 16 ao 34. Aqui fala de a chegada de Paulo numa cidade chamada Atenas. Diz assim a palavra do Senhor: E enquanto Paulo o esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com o judeu e religioso, e todos os dias na praça com os que se apresentava. E algum dos filósofos, Epicureu e Estoqueu, contendia com ele. Uns dizia que quer dizer este paralelo, e outros parece que é pregador de Deus estranho, porque lhe anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que fala? Pois coisa estranha nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa, se ocupava senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticioso, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que vos honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Não habita em templo feito por mãos de homem, nem tampouco é servido por mãos de homem, como que necessitado de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já de antes, ordenando-os e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tentando-o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nós movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, gerados, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata,
ou a pedra esculpida por artifício e a imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependa, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos ressuscitados e de entre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, um escarnecia, outros dizia acerca disso, tu ouviremos outra vez? E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando algum homem a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, o Areopagita, uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Aqui é o que acontece com um povo que são idólatras, né? Pessoa que geralmente não acredita em Deus. Paulo, quando entrou neste lugar, aqueles homens ali, para tudo, ele tinha um Deus. Eles acreditavam no Deus do arroz, no Deus do feijão, e todo tipo de Deus. Então, foi aí que Paulo falou sobre o Deus desconhecido, porque eles falaram, olha, que palavra é essa que tu traz palavra desconhecida. Aí Paulo falou que a palavra que ele trazia, o que faltava ali naquele santuário onde estavam todos os santos, era o Deus desconhecido, que eles não conheciam, e muitas pessoas não conhecem este Deus. Por isso que nós temos que aproveitar as oportunidades que nós temos. Todo dia nós temos a oportunidade de falar deste Deus desconhecido para as pessoas que não conhecem Ele como seu Salvador. E quando essa oportunidade acontecer, nós não deixamos passar, vamos aproveitar. Porque Paulo mesmo, ele aproveitando essa oportunidade, quando ele estava no cárcere, estava preso, ele ali com Silas. Então, quando eles começaram a orar, aquelas portas se abriram e os presos todos se soltaram. E aquele carcereiro que tinha recebido uma ordem de guardar aqueles homens com segurança, ele quis se matar, porque ele ia morrer de qualquer maneira, porque ele recebeu uma ordem dos seus superiores para guardar aquele homem com segurança. E aí acontece aquele negócio, todos fugiram. E aí, mas quando Paulo viu que ele ia se matar, ele: não te faça nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. E então foi o momento que aquele homem disse que ele poderia fazer para ser salvo. Paulo disse: aceita Jesus, que tu e a tua casa será salvo. E essa é a oportunidade que nós temos, irmão. Todos os dias nós temos a oportunidade. Precisamos aproveitar, deixar de se envergonhar, deixar de... como é que se diz? Tem um nomezinho que a gente diz, se intimidar. Porque a palavra de Deus diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Quem é que vai trazer o devocional? Passando para você, irmão. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém?
Gostaria de dar meu bom dia a toda a amada igreja do Senhor. Bom dia a você que está me assistindo agora também pelas redes sociais, aí do seu lado da sua casa. Desejo graça e paz a todos. E estaremos agora dando início a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical, né? E para começar, gostaria de fazer uma oração. Vamos entrar na presença do Senhor, pedindo que Ele nos capacite, nosso entendimento, da sua mensagem, da sua palavra. Convido a todos a curvar vossas cabeças e fechar os seus olhos. E vamos entrar nesse momento na presença do Senhor. Vamos orar. Soberano Deus, grandioso Pai, santo, 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 és Tu, Senhor. Gostaria primeiramente, ó Pai, de te agradecer novamente pela oportunidade que o Senhor tem me dado de estar aqui, Senhor, à frente ministrando a palavra, ó Pai. Quero pedir, Senhor, bênção a todos os irmãos, Senhor, e agradecer também as ofertas, Senhor, que foram dadas. Pedir, Senhor, pelos irmãos que infelizmente não puderam vir, Senhor, o Senhor sabe o motivo. Pedir também pelos irmãos que estão, Senhor, debilitados, que não podem vir por alguma razão de doença, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a vida desses irmãos, trazendo a cura, ó Pai, se assim for da Tua vontade, Senhor. Peço perdão também pelos meus pecados, minhas falhas, pois sei que sou pecador, Senhor, não sou perfeito, sou falho, ó Pai. Te peço, Senhor, por essa lição que estarei dando agora, Senhor, dá-me entendimento para repassar corretamente, Senhor, a Tua palavra, o que o Teu ensinamento venha nos trazer, Senhor, e que nós, Senhor, possamos vir a praticar e não somente ouvir, Senhor, a Tua palavra, mas sim que nós sejamos praticantes dela, ó Pai. Abençoe cada um que está aqui novamente. Essa é a oração que eu te faço, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, a lição de hoje vai ser a lição de número 7. A lição passada foi dada pelo irmão Hermano e essa lição é a continuação. Ela vai se tratar logo após o que o Hermano falou, né? Só um resuminho, a lição passada foi falando sobre a escravidão do povo de Israel, né? Foi falado como Deus levantou Moisés para libertar o seu povo, né? E eu gostaria, antes de começar a lição 7, de trazer só alguns pontos importantes da lição anterior. E o primeiro ponto dela é como Deus, a gente vê que Deus ele ouve o clamor do seu povo, né? A gente vê que o povo ele estava necessitado, né, de ajuda, que só Deus ele poderia ajudar. E a gente vê o quão maravilhoso Deus é, e Ele ajudou o seu povo, Ele levantou Moisés para ajudar, né? E outro ponto importante que foi falado hoje aqui também pelo irmão Raimundo, mais cedo o irmão Ivonaldo, que é sobre a timidez, né? A gente vê aqui no texto, que se encontra aqui em Êxodo, eu vou ler rapidinho. Em Êxodo 3, somente 2 versículos, que é quando Deus está falando com Moisés, dizendo tudo que Moisés vai ter que fazer, né, chegar ao faraó. E a gente vê o que Moisés responde aqui, ó. Em Êxodo 3, versículo 11 e 12, que diz assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: Certamente eu serei contigo, e isto será por sinal de que eu te enviarei quando houveres tirado do Egito o meu povo. Servireis a Deus neste monte. Então o que a gente vê aqui, trazendo para um contexto atual, é que a gente vê que Deus ele levantou Moisés, e Moisés, de um certo modo, ele estava um pouco preocupado, né? Um pouco temeroso, né? Com tudo aquilo que Deus havia falado. Tanto que ele pergunta, Senhor, mas quem sou eu? Quem sou eu para chegar no faraó? Quem sou eu para falar? Quem sou eu para libertar esse povo? E a gente vê que Deus ele reforçou, ele falou, não temas porque eu sou contigo, né? Em outras palavras, eu estou contigo, eu vou te capacitar. E trazendo para hoje em dia com o que os irmãos falaram mais cedo, isso acontece muito porque muitas vezes a gente deixa de fazer a obra do Senhor, muitas vezes por alguma timidez ou por algum empecilho que a gente coloca. E tirando por um exemplo próprio, eu mesmo era assim, né? Eu tinha muito esse problema de timidez. E eu creio que, tanto eu clamei muito, né, para o Senhor tirar minha timidez, tirar a vergonha de falar. E eu vejo que isso que eu faço agora, de estar pregando a mensagem, antigamente para mim não era possível. Eu achava que isso era impossível. Eu falava, quem sou eu para ir lá na frente pregar? E Deus, a gente vê que, eu vi que Deus ele trabalhou muito na minha vida nesse ponto, né? Eu gostaria de mostrar para os irmãos esse exemplo, para que a gente possa tomar para nossas vidas, né? Que tudo isso que a gente faz, seja pregar, seja cantar, não vem de mim próprio, o Anderson, mas sim vem de Deus, como diz lá, tudo é dom de Deus, né? Pela graça sois salvos, não é dom do homem, mas é dom de Deus. Então é o Senhor que Ele nos capacita. Eu queria iniciar falando esse pequeno ponto, né? E dando início aqui à lição de número 7, que tem por título Direção para o povo de Deus. Somos o povo da aliança, por isso temos essa maravilha da lei. Então vamos fazer a leitura do texto básico, que se encontra em Êxodo, capítulo 20. Os irmãos possam abrir suas Bíblias.
que é falando sobre os 10 mandamentos do Senhor. Êxodo capítulo 20, vamos ler do 1 até o 21. Êxodo capítulo 20, dos versos 1 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás de ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, mar e tudo que nele há, mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu irmão. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o escravo, nem a escrava, nem o boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Quando o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o canglor da buzina, e o monte fumegante, tremeu de medo, retirou-se, pôs-se de longe, e disse a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para provar e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. O povo permaneceu em pé de longe, enquanto Moisés se chegou às densas trevas onde Deus estava. Amém? Então, irmãos, aqui vai trazer uma introdução sobre o que vai se tratar a lição de hoje. A lição de hoje ela vai falar especificamente sobre a lei do Senhor, né? Porque nós devemos tanto amar a lei do Senhor, praticar a lei do Senhor nas nossas vidas. E como a Escritura diz, né, até nos dias de hoje, como Jesus falou, que céus e terras passariam, mas a sua palavra não passaria, né? Que a gente vê que até hoje serve para nossas vidas. Glória ao Senhor por isso. E eu vou começar lendo aqui a introdução, que os irmãos possam estar acompanhando assim. Diz assim: O povo de Israel foi libertado do Egito com grandes manifestações de poder. Nada foi requerido para que o Senhor fizesse a obra redentora. Os motivos de Deus foram a sua aliança e a promessa feita aos patriarcas. Entretanto, uma vez livre da escravidão, o povo deveria aprender a andar nos caminhos do Senhor, para que não fosse alvo de disciplina e juízo. Este é o propósito fundamental da lei, e sobre ele estudaremos na lição de hoje. Então a gente vê que logo após tudo que aconteceu, né, a questão do povo murmurar no deserto, Deus fez as leis para que o povo seguisse a lei e que fosse, uma certa forma, um modo de agradar a Deus, né, um modo de vida, que a gente vai ver logo mais para frente. Que o tópico 1 vai falar sobre o coração e a estrutura da lei, que vai falar como a lei é estruturada e o objetivo em si da lei, né? Diz assim: Os atos de Deus na redenção do seu povo são uma potente manifestação da sua glória e um convincente convite para participar de sua santidade. Deus é o agente realizador da aliança,
Mas a aliança também é um chamado para viver de acordo com a vontade de Deus. A lei mosaica é o primeiro registro detalhado dessa vontade. Quando Israel chegou ao Monte Sinai, o Senhor mandou Moisés lhe dizer: agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade, peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Esse convite exigia que o povo se purificasse, pois o coração da aliança foi assim descrito: eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos consagreis e sereis santos, porque eu sou santo. Jesus enfatizou essa realidade quando disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. O povo de Israel foi escolhido para dar continuidade ao projeto da criação, no qual o homem deveria ser imagem e semelhança de Deus. A lei revelava o caráter de Deus e convocava o povo a viver de acordo com esse caráter. Então a gente vê também o quanto Deus ele amou o homem, né, que ele se faz, ele nos dá a oportunidade também de poder conhecê-lo, né, poder conhecer o seu caráter, o que lhe agrada, como nós, que somos pecadores, podemos ter uma vida de acordo com o que agrade a Deus, né? Porque não é só porque que nós temos a certeza que nós somos pecadores e infelizmente nós, mesmo depois de convertido, enquanto estivermos no corpo carnal, não podemos deixar de pecar, mas não é por isso que nós vamos nos render a isso e pecar deliberadamente, sem nenhuma consequência. E o que a gente deve fazer é buscar melhorar, aprender com os erros e buscar pecar o mínimo possível, por deslize, não pecar deliberadamente. Então a lei ela veio para nos mostrar isso. Como Jesus diz aqui, aquele que obedecer minhas leis e guardá-las, né, esses são meus amigos, né, também que ele falou aqui. Então a gente vê que isso agrada a Deus, obedecer a sua lei. E aqui na frente a gente vai ver como é estruturada, como é o corpo dos 10 mandamentos, né, como foi formado. Que diz assim: nos 10 mandamentos vemos Deus restaurando os mandamentos criacionais, especialmente o espiritual e o social, né, que é o convívio no dia a dia. Os 4 primeiros mandamentos enfatizam o vínculo de amor e vida com o verdadeiro Deus. A adoração a outros deuses e toda forma de idolatria são proibidas. Em vez disso, a vida do povo deveria honrar o nome do Senhor e orientar o seu trabalho imitando a Deus e suas ações em seu santo descanso. Então as primeiras, né, vamos falar sobre amor, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ter Ele como centro da sua vida e não levantar outros deuses, porque como Deus mesmo falou, Ele não divide a sua glória, Ele é o único Deus soberano, Criador dos céus e da terra, o único santo e justo, só tem Ele, igual a Ele não há outro. Então vai falar sobre o amor que nós temos que ter perante ao Senhor. Já os outros 6 derradeiros mandamentos descreviam todos os vínculos que temos com os nossos semelhantes. E aqui já vai entrar a parte social, né? A parte da comunhão que nós devemos ter com nossos irmãos, né? Com nossos semelhantes. Que proibiam tudo aquilo que causava mal e desordem social, tanto em nossas ações como em nossos desejos. Esse impressionante sumário foi expandido de um grande número de discursos de Deus e de Moisés, chamado de leis, juízos, estatutos e decretos do Senhor. Eles são registrados no Pentateuco até o livro de Deuteronômio e dizem respeito tanto às normas absolutas quanto às situações concretas de orientação e correção. Então ele fala como nós devemos se portar e também vai falar sobre as correções, né, que nós devemos tomar diante de diversas situações, né? Então aqui essa segunda parte, como a gente viu a primeira, falar sobre amor perante o Senhor, não levantar imagens e esculturas, amar Ele sobre todas as coisas. E já essa segunda vai falar sobre o convívio social com o meu irmão. Como ele fala, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não sentirá inveja, naquela parte que ele fala para não cobiçar as coisas do seu irmão. Então vai falar sobre como viver em harmonia com nossos irmãos em Cristo, né? Não cobiçando, não matando, não adulterando, e sim vivendo em harmonia, tendo essa harmonia. E isso agrada a Deus, né? Como ele diz que nós devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E com isso vamos entrar agora na parte 2, que vai falar sobre as leis e os seus propósitos, né? Vai falar sobre mais um pouquinho sobre as orientações, vai se abranger mais um pouquinho em alguns tópicos. Diz assim: logo após declarar os 10 mandamentos, o Senhor deu a Moisés uma série de mandamentos que são chamados livros da aliança. Essas leis foram sancionadas com uma cerimônia descrita em Êxodo.
o contexto dessas leis era bem diferente do nosso. Elas foram dadas no contexto antigo, Oriente Próximo. E por isso muitas delas são estranhas para nós. Apesar disso, podemos aprender muito ao estudá-las. E vamos entrar na primeira que a lição descreve, que é o tópico A, que vai falar sobre as orientações para o nosso culto, né, que nós devemos prestar ao Senhor. Que diz assim: esta seção de leis começa e termina com o mandamento do Senhor em relação ao culto. O Senhor determina que na adoração não seja usado ídolos de forma ou valor algum, nem objeto de culto deve ser usado para representar a Deus. A razão disso é o fato de que Deus fala do céu. Jesus afirmou essa verdade quando disse: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aqui nós vamos adentrar em um ponto que é muito discutido hoje em dia, que é sobre a questão da espiritualidade, né? Que nós sabemos que Deus é espírito, e como também foi citado na lição dada pelo irmão Mário na SOB, que é falando sobre o materialismo, né? Que o ser humano, muitas vezes devido à sua corruptência, né? Ele lê a palavra e ele meio que distorce muitas coisas da palavra devido ao pecado. Ele pode ler ali, mas ele não tem o entendimento, né? Então muitas pessoas elas precisam ter algo físico para adorar. Por isso que a gente vê que hoje em dia, no mundo todo, a imagem e a escultura são muito utilizadas, né? Como Deus mesmo fala que Ele não divide a glória com ninguém, só que mesmo assim é muito utilizado, porque o homem ele é muito corrupto e muito material. A gente vê que o homem ele nunca está satisfeito. Tanto que foi o exemplo lá do deserto, o povo não, é tão insatisfeito que mesmo Deus fazendo todos aqueles milagres, o povo mesmo assim murmurou. E trazendo para um contexto atual, até nas nossas vidas no cotidiano a gente vê o tanto que a gente é assim um pouco, meio que nunca está satisfeito com nada. Um exemplo muito bem claro, a gente sabe que aqui no Piauí o sol é quente, né, irmão? Não é brincadeira, não. E quando, por exemplo, está num dia muito quente, a gente fala: esse dia está tão calor, rapaz, esse sol podia dar uma chuva. Aí no dia que chove, aí fala: rapaz, essa chuva o dia todo chovendo, eu queria que não tivesse. Então a gente vê que o homem ele nunca está satisfeito com nada, ele é muito corrupto, ele é muito ingrato. Em vez de ele agradecer ao Senhor, ele fica murmurando, né? E a gente vê que até isso nos dias de hoje. Então a gente vê que o culto que agrada a Deus é um culto de espírito e em verdade, um culto que vai adorar verdadeiramente o Senhor, de coração, e não um culto que você vai adorar a imagem, que você sabe que é aquilo que agrada, que desagrada ao Senhor, né? Logo em seguida, ele vai falar assim: em seguida o povo é orientado a fazer altares e trazer ofertas ao Senhor, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Trata-se do dever de adorar a Deus em todo lugar, embora posteriormente Deus vai indicar um lugar específico para o culto. O princípio geral da lei é que o nome de Deus seja celebrado em toda a parte e sua bênção seja percebida em todos os lugares. Esses altares deveriam ser simples, sem qualquer trabalho de preparação, semelhantes a que Jacó fez em Betel. Afinal, o interesse de Deus não está na forma do ritual, mas sim na contrição do coração. Isso vai reforçar o que eu falei antes sobre a contrição do coração, que é fazer um culto a Deus em espírito e verdade, né? Trazendo também para o contexto de hoje em dia. Não basta só você vir aqui à igreja, a gente sabe que é muito importante você vir, mas você tem que estar presente aqui. Não adianta nada você vir para a igreja para cultuar o Senhor e estar pensando em outras coisas, ou em problemas, ou coisas do cotidiano, e não estar realmente aqui, focado no Senhor, em adorá-lo, na sua presença, né? em render louvores e glórias. Porque muitos irmãos a gente vê que no dia de hoje, né? Muitos irmãos vêm para a igreja, aí só vem no domingo, por exemplo, durante a semana faz coisas do mundo, comete pecados, e só vem no dia de domingo achando que isso vai trazer a salvação, né? Que isso agrada a Deus. E não é assim. Deus ele quer todos os dias, como diz, aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Ou seja, é daqui até o último dia da sua vida. A gente não sabe quando vai ser. Pode ser hoje, pode ser amanhã, depois de amanhã, daqui a anos. Então a gente tem que salientar para esse ponto, né? Nós temos que buscar isso nas nossas vidas, implementar isso. Outro erro também que a gente comete muito, eu cometi muito quando comecei na minha vida cristã, era que eu acreditava que quanto mais capítulos da Bíblia eu lesse, mais isso era que fazia que Deus se agrade. E não é assim. Porque eu creio que muito mais vale você ler um versículo e meditar nesse versículo do que você ler vários capítulos e não ter entendido. Só ler assim, sabe, rápido e não ter entendido. O que Deus quer é um momento de comunhão com Ele. Então o que Deus quer de nós é intimidade, é eu ler a palavra, é eu orar, mas estando com o coração ali. E não fazer de qualquer jeito, porque a coisa para o Senhor tem que ser o nosso melhor, e não a coisa que é jogada. Então nós devemos nos atentar todos os dias para esse ponto também. No trecho final, as orientações são quanto ao momento da adoração.
A santificação do sábado para o descanso só em Deus é relembrada. As 3 grandes festas de Israel são instituídas. As festas dos pães asmos deveria ser celebrada com ofertas imediatamente após a Páscoa. Nela, os primeiros brotos da terra eram trazidos. Por isso, também era chamada de primícias. Na festa da cega, os primeiros frutos colhidos eram levados ao Senhor. Essa festa ocorria 5 semanas após a Páscoa. Por isso ficou conhecida como Pentecostes. Por fim, a festa da colheita marcava o fim de um ciclo da agricultura. Esta festa deveria ser celebrada com a confecção de cabanas para lembrar a peregrinação no deserto. Por isso, foi chamada de festa dos tabernáculos. De modo geral, essas festas ensinam que Deus deve ser adorado em todo o tempo com nossas ações de gratidão por aquilo que Ele, em todo o tempo, nos tem dado. Elas eram o prenúncio da reunião final de todos os filhos de Deus na consumação dos séculos. Então, como a gente viu, né, que antigamente eles faziam, né, todas essas festas, e hoje a gente celebra também, por exemplo, a Páscoa, né? E tudo isso é para relembrar e para adorar o nosso Deus e mostrar a nossa gratidão ao Senhor, o quanto nós somos gratos por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, sem nós sequer merecermos, sem nós sermos merecedores daquilo que Deus nos faz, né, através da sua graça e através da sua misericórdia. E o tópico B já vai falar agora um pouco mais sobre, reforçar sobre as relações civis e sociais, né? Que vai falar mais sobre um pouquinho sobre a comunhão com os irmãos, como era feito naquela época e como é também trazendo por dias de hoje, né? Diz assim: as relações civis e sociais também são alteradas pela lei de Moisés. Elas não descrevem uma sociedade ideal, pois lida com situações reais das práticas daquele período, mas demonstram um modo totalmente diferente de lidar com aquela realidade. Então aqui ele vai falar como nós devemos se portar em algumas situações que ele vai falar aqui. As relações de trabalho eram fundadas na prática da servidão. A lei não proíbe essa prática, mas determina que ela tenha prazo determinado e preserve os direitos pessoais dos servos e dos senhores. Por exemplo, qualquer ferimento permanente causado a um escravo determinava sua libertação. Com isso, a lei fazia com que as pessoas não fossem tratadas como propriedade, como acontecia em outras nações. Outro princípio da lei era a valorização da justiça. Todos os crimes deveriam ser punidos. As punições deveriam ser proporcionais ao mal praticado e as circunstâncias agravantes e atenuantes deveriam ser consideradas. Foi nesse contexto que Jesus estabeleceu olho por olho e dente por dente, como princípio de justiça. Quando Jesus comentou essa expressão, não estava desfazendo a necessidade de que os crimes sejam julgados com correção, mas condenando o uso pessoal da lei para a obtenção de vingança contra o próximo. Embora os crimes contra a vida fossem mais graves e mais duramente punidos, a prática do roubo era desestimulada pela imposição dos pecados e multas. Então, só nesse ponto aqui a gente consegue enxergar o caráter de Deus, né? Que ele fala sobre servir, o quanto ele fala é importante da servidão, de nós sermos servos, e também ele fala da justiça, né? Que são os caráteres de Deus. A gente sabe que Deus ele é justo e ele quer que nós pratiquemos essa justiça, como ele falou aqui, um exemplo dos escravos, né? Se o escravo ele trabalhasse, mas se por acaso ele se machucasse, ele teria que ser lhe dado a liberdade, né? E não ser tratado como uma propriedade em si. E Jesus também vai falar sobre a questão do olho por olho e dente por dente, que a gente fala, não é no sentido literal de, o irmão, por exemplo, furou meu olho, vou lá e furar o olho dele. Ele está dando um exemplo aqui de não cometer esse ato de vingança. Ele está condenando o ato de usar a lei para cometer a vingança pessoal contra o irmão que lhe fez o mal. E o outro ponto é a condenação, né? Se Deus é justo, ele vai nos condenar. Então, se alguém comete o mal, também tem que ser condenado, né? Tem que sofrer as devidas consequências de acordo com o que foi o seu crime, né? Com a gravidade do seu crime. Já o tópico C vai falar sobre a prática da misericórdia. A terceira seção desse trecho da lei mosaica recomenda um especial cuidado com os mais frágeis e necessitados, estrangeiros, viúvas e órfãos. Não possuem os meios de subsistência e defesas disponíveis naquela época.
Por isso, a lei proibia aos israelitas ações de abuso ou opressão contra essas pessoas. A razão apontada era a própria natureza misericordiosa de Deus, que ouviria o clamor dessas pessoas e agiria contra os malfeitores, levando-os a sofrer a mesma opressão. No Sermão do Monte, Jesus afirmou: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então aqui Deus também vai falar um pouco sobre a questão de nós sermos humildes e misericordiosos para com o próximo. E não sermos cruéis, porque, por exemplo, o povo de Israel ele tinha sido escravizado antes no Egito, né? Então Deus orientou a não fazer o mesmo aqui com o povo, né? Com esse povo. Nessa sessão, o povo também é lembrado de que é beneficiário da ação misericordiosa de Deus. Então vai falar, né? Quando você segue as leis do Senhor, quando você vive uma vida de contrição, você é beneficiado, né? Com as graças, com a glória do Senhor, né? Com as bênçãos que Ele traz nas nossas vidas. No Egito, os israelitas haviam sido escravos. Não podiam manter nem mesmo sua própria vida, a opressão que eles sofriam lá, né? Mas, pela obra de Deus, foram libertos com grandes riquezas e se dirigiram à terra onde seriam ricamente abençoados. Tal compreensão seria demonstrada no dever de trazer os dízimos e as ofertas referente ao primogênito, numa atitude de reconhecimento de que tudo o que temos e somos vem da mão do Senhor. Então, no finalzinho, ele vai falar também sobre a importância dos dízimos, das ofertas, que nada mais é do que nós reconhecermos que tudo que nós temos, tudo que eu possuo, seja minha casa, seja meu trabalho, foi me dado por Deus. Porque muitas vezes você pode chegar e falar: mas fui eu que trabalhei. Mas quem foi que lhe deu a saúde para trabalhar? Se você não tivesse saúde, como é que você ia poder estar trabalhando, né? Então Deus ele supre a nossa necessidade. Ele nos dá aquilo que precisamos para nós irmos e fazermos, né? Fazer a obra, fazermos suas coisas, seja trabalhar, cuidar do nosso lar, construir nossas coisas, nossos bens materiais, por exemplo, conseguir nosso carro, nossa casa, né? Então tudo vem do Senhor. Então nada mais justo do que nós, em forma de reconhecimento, darmos o nosso dízimo, né, em questão de gratidão ao Senhor. E entrando no tópico 3, ele vai chegar na parte do ensino contínuo da lei, que vai trazer um pouco mais sobre Moisés, como foi tudo, né, ele falando da lei para os israelitas e como foi todo esse processo. Diz assim: essas e muitas outras leis e determinações de Deus foram registradas por Moisés. Esse primeiro bloco foi chamado de livro da aliança, e o conjunto total de livro da lei, aquele que não era um mero registro formal. Sua intenção era preservar a lei do Senhor para o ensino e orientação das futuras gerações. Aprendemos aqui a importância do ensino da lei. Primeiro, Moisés anunciou ao povo tudo o que Deus havia ordenado. A isso, o povo respondeu comprometendo-se a fazer tudo o que o Senhor dissera. Em seguida, Moisés fez o registro, mandou trazer ofertas ao Senhor e leu o livro para o povo. Novamente, o povo deu uma resposta positiva. Moisés, então, aspergiu sangue sobre o povo, firmando a aliança entre Israel e Deus, dizendo: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. Estas são importantíssimas palavras que foram utilizadas de forma semelhante por Jesus na instituição da Santa Ceia. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. O registro da lei é, portanto, o estabelecimento de uma aliança permanente entre Deus e o povo, e o seu povo, né? Essa era o grande diferencial de Israel. O cumprimento da lei seria a sabedoria e o entendimento de Israel perante as nações, porque nenhum povo ainda tinha estatutos e juízos tão justos como a lei divina. Então, nenhum povo a gente vê que tinha essas leis divinas, como diz aqui, não era qualquer coisa, mas sim a palavra do Senhor, né? A lei divina do Senhor. Então a gente vê que Israel, de certa forma, era um povo privilegiado por conta disso, né? Que eles tinham os estatutos. O Deuteronômio 33, capítulo 4, diz que a lei foi uma herança concedida a Israel, e diante disso, em Salmos, lemos: ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou nossos pais que transmitisse a seus filhos. Ou seja, ela foi passando de geração em geração, dos pais passando para os filhos, né? O mesmo procedimento de confirmação foi realizado cerca de 40 anos depois,
com a geração seguinte, quando entrasse na terra de Canaã, o povo deveria escrever todas as palavras da lei em pedra, em uma cerimônia de promulgação deveria ser realizada no Monte Ebal. Quando Israel viesse a ter um rei, ele também deveria transcrever a lei no livro e lê-lo todos os dias. No final do Pentateuco, um pouco antes de sua morte, Moisés fez uma transcrição da lei e deu-as aos sacerdotes para que guardassem com a arca da aliança. A cada 7 anos, durante a festa dos tabernáculos, a lei deveria ser lida para homens, mulheres, crianças, estrangeiros, para que aprendesse a temer a Deus e cumprisse os mandamentos do Senhor. Moisés afirmou: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é vossa vida. E por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para a possuir. Com base na lei, o povo de Israel seria abençoado ou amaldiçoado, caso cumprisse ou descumprissem a lei de Deus. Na cerimônia do Monte Ebal, o povo deveria dizer: maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. Essa pessoa seria separada para calamidade, segundo as maldições escritas na lei. E se toda a terra fosse destruída, ficaria evidente que, por desprezarem a aliança, a ira do Senhor se acendeu contra a terra, trazendo maldição, como está escrito no livro. No Novo Testamento temos várias declarações similares quanto ao valor perene da lei e da palavra de Deus. Jesus disse que, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então a gente vê que Deus ele cumpre tudo aquilo que ele fala, como ele diz aqui, não vai passar nenhum tio, nenhum i, sem que tudo aquilo que Deus falou se cumpra. E como a gente vê que até no dia de hoje sua palavra está se cumprindo, e cada vez mais está chegando o dia da vinda de Cristo, né? Cada dia mais está mais próximo o dia. No Novo Testamento temos várias declarações similares quanto ao valor perene da lei e da palavra de Deus. Jesus disse que, até que o céu e a terra passem, repetindo, né? Até o céu e a terra passem, nenhum i nem um tio passará da lei, até que tudo se cumpra. Ele também repreendeu seus discípulos por não darem crédito ao que Moisés e outros profetas escreveram. Em Apocalipse, João várias vezes recebeu a ordem: escreve. Até que, por fim, aquele que está assentado no trono disse: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o anjo trouxe a mensagem do Senhor: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guardar as palavras da profecia deste livro. Então, irmãos, assim como o povo de Israel naquela época, eles foram abençoados com essa lei maravilhosa, né, que veio do Senhor, como ele diz, não é coisa vã, ou seja, não é uma coisa simples, mas sim era a vida deles, né? E assim como eles, hoje em dia nós também temos que guardar a lei do Senhor, porque é uma coisa que todos nós devemos ter como prática, né? Praticar a lei do Senhor. Nós sabemos que infelizmente não poderemos cumprir todas as leis, porque nós somos falhos, e em algum momento nós falharemos em uma, em algum outro ponto, porque não adianta nada eu acertar em 9 e errar em um ponto, e cai por terra todos aqueles que eu acertei, porque Deus ele é perfeito, ele não quer uma coisa meio termo, uma coisa quase perfeita. Ele não aceita, por isso que ele é um ser justo, ele é um ser perfeito e grande, nós somos limitados, já ele é ilimitado. Então a gente vê tanto de orientações que ele nos dá para nós guardarmos os seus mandamentos, e não somente guardar para nós, mas sim repassá-los também, né, para quem não conhece, aquelas pessoas que não conhecem a lei do Senhor, que não conhecem a sua palavra, que também é o dever que foi citado mais cedo, que é de pregar o Evangelho. Por isso que é importante pregar o Evangelho. Então a gente vê que desde o princípio, no Pentateuco, que é os primeiros livros da Bíblia, já era frisado essa importância de praticar a lei do Senhor e de nós termos em consciência aquilo que agrada o Senhor, em fazer aquilo que agrada a Deus e não aquilo que desagrada. Porque a gente sabe que tem consequências, né? Como disse, é a palavra de bênção para aqueles que as praticam e de maldição para aqueles que fazem pouco caso ou até mesmo praticam coisas contra o que a lei do Senhor diz. E isso é um atento que nós devemos tomar no dia a dia. E a conclusão vai falar assim: além da redenção, Deus oferece ao seu povo o privilégio de conhecer
seu caráter e sua vontade por meio da lei. Por meio dela, Deus vem em nossa direção e nos adverte contra nossas práticas corrompidas e pecaminosas, e nos ensina a corrigir nossos caminhos e a viver de acordo com os princípios santos e eternos. Então essa parte aqui também é a questão da santificação, de nós corrigirmos aquilo que nós fazemos de errado. Nós fazemos uma autoanálise para nós podermos estar corrigindo aquilo que desagrada a Deus. Um ponto que eu faço que, por exemplo, é uma debilidade minha, eu devo orar e pedir orientação para o Senhor para que eu possa vencer, por exemplo, um vício que me afasta do Senhor. Então a gente deve sempre ter essa intimidade com o Senhor, de orar, de ler a palavra e de estar buscando sempre melhorar, né? Para agradar a Deus e dar o nosso melhor para Ele. A lei também concretiza e fundamenta a nossa participação na aliança divina e sinaliza para nós aqueles que são objeto de bênção ou maldição do Senhor. Então ela também vai sinalizar tudo aquilo que é objeto de maldição do Senhor, que é a questão, por exemplo, você desejar o mal ao seu irmão, ou você matar, você adulterar, entre outras várias coisas, né, que o nosso pecado, infelizmente, nós cometemos devido à corrupção. E as coisas que geram bênção no Senhor, que é ser temente ao Senhor, ler a sua palavra, ter sabedoria, que como diz lá em Salmos, o homem sábio é aquele homem que teme ao Senhor e aquele que conhece a sua palavra, aquele que não somente conhece, mas aquele que a pratica, pois quem conhece a palavra e não a pratica é tolo. Amém, irmãos? Então gostaria de pedir que todos ficassem de pé. Nós estamos encerrando. Irmãos, antes de encerrar, eu gostaria de só citar um louvor, um pequeno trecho do louvor, que os irmãos possam cantar comigo, que esse louvor, eu creio que ele está muito baseado no que essa lição de hoje traz, que é o louvor Tu És Soberano, né, que vai mostrar como mesmo Deus sendo soberano sobre a terra, sabendo de tudo e de todas as coisas, mesmo assim Ele se importa com nós, né, Ele tem o cuidado de se importar com nós, que somos míseros pecadores e não merecíamos nada dEle. Eu peço que os irmãos possam cantar comigo esse louvor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, Tu te portas comigo também. E esse amor tão grande leva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então vamos encerrar orando, pedindo as bênçãos do Senhor, que essa lição tenha ficado entendida. Espero que você que me acompanhou pelas redes sociais tenha entendido a lição, que tenha ficado no seu coração. Vamos orar. Soberano Deus, glorioso Pai, Criador, ó Pai, dos céus e da terra, Senhor, gostaria novamente, ó Pai, de agradecer, ó Pai, por todas as bênçãos que Tu tens, Senhor, lançado em nossas vidas, Senhor, pois sabemos que nós não somos merecedores, ó Pai, de nada daquilo que Tu tem feito por nós. Tudo que nós fazemos é pecar, Senhor, é murmurar, mas mesmo assim Tu escolheu nos amar, Senhor. Um amor tão grande, Senhor, mas tão grande, que deu Seu único Filho para remir, Senhor, nossos pecados. E Te peço novamente perdão por todas as falhas, Senhor, por todos os nossos erros que nós cometemos contra Ti, ó Pai. Derrame sobre nós todas as Suas bênçãos, Senhor, conforme seja a Tua vontade e não a nossa, ó Pai. Te peço, Senhor, que nos leve em segurança aos nossos lares, às nossas casas. Abençoe, ó Pai, o restante do nosso dia e que logo mais à noite nós possamos estar vindo aqui para a Tua casa, Senhor, a Tua igreja, para novamente estarmos Te agradecendo por tudo, Te adorando, Te louvando e rendendo louvores, pois só Tu, ó Pai, é digno, Senhor, de toda a honra e toda a glória, e que hoje à noite
vidas, Senhor, tenham sido alcançadas, que sejam alcançadas, e que com essa mensagem que eu dei, que tenha ficado no coração dos irmãos, e que de alguma forma tenha mudado alguma perspectiva, Senhor, do irmão, que eles possam ter entendido a Tua mensagem, Senhor, e que nós possamos a vir a cada dia, Senhor, zelar pela Tua lei, dar o melhor para Ti, ó Pai, dar o nosso melhor, não menos que isso, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor, essa é a oração que eu te faço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Glória a Deus.